Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Tem duas coisas que normalmente prejudicam o relacionamento do casal. Primeiro é traição, né? Quando acontece algum tipo de traição. A segunda, que não menos importante, talvez até uma incidência muito maior, é a questão financeira. Quando há algum problema financeiro na família, isso geralmente gera um desgaste muito grande no relacionamento. E para falar sobre esse tema, né, até para tentar ajudar nessa questão, eu converso a partir de agora com o André Luiz Queiroz, que é professor e economista, que vai nos ajudar aí um pouco, né, André, a tentar ver de que forma a gente pode ajustar essa gestão do orçamento familiar para evitar esse tipo de problema. E a Adriane Silvestre, que é psicóloga, falava sobre por que isso acontece. Aliás, vou conversar por você, Adriane. Por que a questão financeira pega tanto no relacionamento quando tem algum problema, isso gera um desgaste muito grande e muitas vezes chega à separação? Isso, porque normalmente não se conversa sobre esse assunto, sobre orçamento, sobre a questão das economias, né? E nós vivemos numa sociedade que cobra muito, né, a questão de aparência, né? O que é que eu tenho que o outro, eu tenho que conseguir ter aquilo que o outro tem, eu tenho que conseguir andar na moda, né? Ter um comportamento assim, a preocupação também com questão de filhos, com questão de status, essa coisa toda. Então, uma valorização do ter ainda é muito grande, né? Dá para dizer que também tem a ver com o machismo? No sentido de, olha, o homem é o provedor e, portanto, ele tem que garantir a questão financeira, via de regra, né? Uhum. Hoje em dia nós temos casal, inclusive, de homem com homem, mulher com mulher e tal, mas via de regra. O homem é o provedor e se ele não é capaz de fazer isso, ele não é homem o suficiente. Sim. E aí, quando surge o problema, ele não discute isso na relação. É muito comum acontecer da esposa ficar sabendo, né, depois que as coisas não estão caminhando bem, né? E quando ele deixa, no sentido é ele que está com maiores dificuldades, isso traz um problema muito grande, porque a mulher espera, normalmente numa relação, que ele seja uma pessoa que saiba administrar as coisas, né? Saiba administrar as contas, né? E como normalmente quando não se conversa sobre o assunto, fica muito mais difícil, porque aí tem que cortar uma série de coisas dentro de casa e ver, por exemplo, ter que falar para um filho que você não vai comprar alguma coisa que às vezes tem uma certa importância, mas não tem condição financeira para isso naquele momento, né? E conseguir ultrapassar essa fase, ensinar as crianças a ultrapassar essa fase, não é uma coisa tão fácil quando isso já não existe dentro de casa, enquanto assim, um diálogo aberto, assim, sempre poder conversar sobre como se fazer para conter algumas compras. Quer dizer, a primeira dica, vamos dizer assim, é conversar. Que talvez seja uma dica banal e muito simples, mas que muita gente não exercita, né? Isso. E a responsabilidade aí é do casal. É do casal. Não é do homem, por exemplo. Vamos supor que seja uma família que o homem que trabalha e a mulher não. É dos dois. Porque o homem, muitas vezes, ele também não quer dividir com a companheira a conta bancária, no sentido de informar quanto que ganha e de que forma ele usa o dinheiro. Isso para ele é uma liberdade, uma independência que ele gosta de garantir. O custo quando tem um problema, ele acabar não dividindo, isso gera o transtorno? A questão principal é que quando ele divide, né, a esposa tem que estar pronta, né, já tem que estar assim, pronta no sentido de que quando nós nos casamos, nós esperamos, né, que a gente possa ter uma liberdade no relacionamento a tal ponto de poder contar com a outra pessoa nas dificuldades que surgirem. Né? Então, antes que surja, de poder se planejar, né? Poder discutir dentro da relação o que quer que ela esteja, como que ela está conduzindo as coisas. Eu vejo mulheres que não trabalham e que são assim, fazem uma economia maravilhosa dentro de casa. Né? Muitas, inclusive, gerenciam o orçamento. Isso. Né? Você diria, né, que a mulher é melhor do que o homem para gerenciar as finanças ou não? O homem, via de regra, tem mais habilidade nesse sentido?
Tradicionalmente, sim, que a gente está falando aqui até de preconceitos e traços culturais antigos. Então, a mulher, por estar dentro do lar, tem uma afinidade maior com os gastos que você realiza dentro de uma residência, no contexto de uma família. No entanto, o mundo tem mudado e a gente vê muito hoje orçamentos compartilhados. O que seria esse orçamento? Tem modelos de orçamento compartilhado na família? Não, é que o casal, cada um tem sua renda. O pecado maior que a gente vê é que fica o meu salário, a minha renda, o teu salário, a tua renda e administram isso separadamente. Isso é o mais comum acontecer, tipo assim, né, no casal que trabalha, os dois trabalham, que eu acho que talvez seja até a maioria já, né? E aí o marido assume certas despesas e a mulher assume outras, mas os orçamentos não se juntam, é isso? Isso é uma forma, tá? Mas ainda precário. O ideal seria que passasse a ser a nossa renda, o nosso orçamento, e você gerir um bolo maior em função das necessidades desse lar, desse casal. Por exemplo, numa conta só? Numa conta só, é mais racional, você evita custos, você deixa de gastar, cada um tem sua conta e às vezes parte daquela falácia, é baratinho manter uma conta. Começa por aí a economia. Multiplica por 12 e vê quanto que você gasta por ano, você compraria um eletrodoméstico, você compraria ou cobriria um outro gasto que você tem. Então, uma regra básica, administra conjuntamente isso aí. E se um é mais especializado, que ele tome conta daquele orçamento. Às vezes é por afinidade, né? Exatamente. Não tem a ver com sexo, porque é por afinidade. Duas cabeças administrando a mesma coisa é como não ter nenhum. Vai haver conflito, vai gerar outros problemas, além da falta de dinheiro ou do pouco dinheiro para fazer frente aos gastos da família. Isso eu acho uma dica legal. Assim. Voltando mais para a questão, né, comportamental, Ariane, você diria que a questão do dinheiro impacta tanto no relacionamento porque dinheiro tem a ver com poder? Sim, dinheiro tem a ver com poder. E só uma coisa que eu me lembrei na fala de vocês, que fica muito difícil quando uma das pessoas da relação tenta se omitir da situação ou tenta, entre aspas, se encostar no outro, né? Colocando uma situação se colocando numa situação de vítima e que a culpa de tudo é do outro, né? Então, esse impacto fica muito maior quando a pessoa não reage e fala assim, olha, estão acontecendo certas situações, então vamos fazer alguma coisa para melhorar. Nós vamos nos unir nesse momento para poder procurar alguma coisa melhor, e mesmo que seja para começar ganhando ganhando novamente um salário menor quando a pessoa é demitida, mas eu estou trabalhando, eu estou rendendo dentro de casa. Porque tem pessoas, César, que eu vejo que não aceitam entrar num determinado emprego se não tiver aquela renda mínima, entendeu? Que ele estipula ou ela, né? Se não for aquele tanto que a pessoa almeja, não vai trabalhar, prefere ficar em casa, passando dificuldade e sendo sustentada às vezes por familiares. Tá? Porque não quer cair no status, vamos dizer assim, profissional. Isso. Eu vou chamar um primeiro intervalo para, na sequência, a gente voltar a continuar falando sobre essa questão e também dar mais dicas de como que dá para administrar melhor o orçamento familiar para não correr o risco de um ou outro ter surpresas desagradáveis e isso prejudicar o relacionamento. Depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlandia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, hoje falando sobre o dinheiro na relação, né, familiar.
Eu te falei, você começou a responder, eu te interrompi para chamar o intervalo. Se a questão do dinheiro tem a ver com poder e por isso que a questão financeira impacta tanto nas relações. Sim, existem algumas situações que ficam mais difíceis quando existe esse jogo de poder dentro de casa para poder ver. Por exemplo, tem casais que um tenta ficar disputando quem é que ganha mais, né? Então fica difícil na hora de ajuda, de ter que ajudar, ter que se unir para poder estabelecer esse vínculo mais assim, de união. Fica difícil quando a pessoa está com o outro competindo o tempo todo. É normal o casal competir? Eu tenho visto muitas situações acontecendo desta forma, principalmente quando, no caso, a mulher esquece um pouco desse papel dela enquanto também mãe, tá? Que às vezes deixa de lado o seu papel de mãe, seu papel de cuidadora, essa coisa toda, para poder entrar de cabeça na questão da profissão e acaba terceirizando esses cuidados básicos com os filhos. E você acha que a origem disso, em boa medida, pelo menos em alguns casos, tem a ver com essa competição? Sim. Né? Porque sim. o mercado de trabalho também, ele fomenta isso, né? Isso. Agora, André, esse é um problema, né? Porque assim, muitas vezes, como o dinheiro, mesmo no relacionamento familiar, tem relação com o poder, muitas vezes essa coisa do ideal, que é juntar toda a renda numa mesma conta, por exemplo, para a partir daí gerenciar o orçamento, isso muitas vezes o casal não topa, né? Pode até gerenciar. Agora, como fazer isso? Então, se não vai juntar, que seria o ideal, você falou, né? Até para reduzir despesas, não ter duas contas, etc. Mas como fazer para melhorar essa gestão do orçamento familiar, para não ter problema no relacionamento, sendo em contas separadas? Tem alguma dica, algum cuidado específico? Tem, seria cada um assumir parte das responsabilidades que aquele lar, aquele casal, aquela família exige. Regra pronta, milagre pronto, receita de bolo não existe. Existem algumas regras práticas que podem facilitar muito isso. Primeira delas, gastar aquilo que já se ganhou e não comprometer a renda futura. E aí cartão de crédito, por exemplo, é um ofensor dessa estratégia. Mas o cartão, se você o utiliza como um facilitador e liquida na próxima fatura, tudo bem, mas se você utiliza aquilo como forma de financiamento, ou como muita gente diz, para aproveitar uma oportunidade, muitas vezes o que parece uma oferta, uma compra vantajosa, após os juros e encargos financeiros do cartão, deixa de ser uma boa compra. Tá? Um outro quesito fundamental para a administração de orçamento é você ter disciplina. E eu adicionaria mais um terceiro. Nós frequentemente adicionamos verbos muito fortes na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu preciso comprar, eu tenho que comprar e eu não posso viver sem isso. E muitas vezes é meramente um oportunismo, um modernismo, uma onda, uma moda, como a Adriane já frisou aqui. E eu associo esses verbos fortes e vou atrás e acabo assumindo compromisso que no futuro eu vou ter dificuldade em salvar. Então, assim, né, do ponto de vista dessa gestão, a regra mais básica, mas que não é fácil de cumprir, que é gastar dentro do orçamento, né? E não comprometer renda futura, porque pode acontecer alguma, ou não levar muito ajustado, né, André? Exatamente. Porque às vezes pode ter uma despesa que cai ali, que não estava prevista, e aí compromete o orçamento dos meses seguintes. Não, e num país como o nosso, onde a distribuição de renda é sofrível, deixar o endividamento, a prestação, para coisas primordiais, tipo residência, tipo uma condução que você precisa, que você não tem condição de fazer isso à vista e tem que recorrer ao financiamento. Mas no dia a dia a gente procura evitar prestações desnecessárias. E isso que o André estava falando, né, do eu preciso, eu tenho, nós temos que... É um pouco daquilo que você falou no primeiro bloco, da pressão do meio ambiente, da sociedade, para ter o carro do ano, para ter a roupa, para ter a bolsa, para ter o sapato. E muitas vezes a pessoa se descontrola e
e gasta muito mais do que poderia gastar. E fica muito difícil quando ela não consegue enxergar isso. Tá? Que o outro pede, vamos diminuir os custos, porque eu vejo, às vezes, na relação, às vezes o outro não conta o que está acontecendo, mas começa a pedir, vamos diminuir os custos, vamos diminuir os gastos, e a pessoa fala, mas eu não estou fazendo conta nenhuma. Eu gasto um pouco. Isso. A pessoa não percebe. Não tem pessoas. É possível não perceber. Se ela não tem gestão financeira e delega para o outro, é natural que aliás, essa pergunta mais para você, né? É natural que o que tem a gestão do orçamento seja o chato, o cara que, né, o cara ou a cara, dependendo de quem está fazendo esse papel, é o chato, e o outro você pensa, eu não gasto, eu não... Olha, é muito comum a gente encontrar o comprador compulsivo. Ele não se dá conta, ele passa a acreditar que vai ganhar na loteria, que vai ter sorte no negócio, que vai realizar algum negócio que lhe dê uma renda extra. Que não pode perder aquela oportunidade, que eu acho que talvez seja uma... Olha, isso vai acabar, não vai ter jeito, é só dessa vez. E o mercado, obviamente, o varejo principalmente, né, é feito para isso. Olha, tantos por cento de desconto, é só até terça. Isso. Você é bombardeado o tempo inteiro por qualquer tipo de mídia, no sentido de comprar. E a facilidade de crédito hoje é grande. Hoje você abre uma conta no banco, o cartão já vem com limite. Então tudo isso é um incentivo ao consumo. Se a pessoa não usar isso racionalmente, ele vai ter sérios problemas e passa a trabalhar para os bancos. E aí, uma coisa que você falou que é importante é cuidar disso com os filhos, né? Isso. Porque muitas vezes a pressão pelo consumo não é do marido, da mulher, é dos filhos, talvez até principalmente, porque ali na escola rola a competição, o status, e o menino quer isso, quer aquilo, e muitas vezes o pai se sente pressionado no sentido de achar que tem que dar. Isso. E é tão importante quando os pais têm essa consciência de que eles têm que aprender os seus filhos, que os seus filhos consigam viver. Eles não vão ter os pais ali ao lado o tempo todo para poder conduzir. Então, que eles têm que conseguir lidar com essas situações da vida, porque é muito importante saber que situações todo mundo passa. Frustração é inevitável. Inevitável, e faz parte mesmo do crescimento, do desenvolvimento, é necessário. É papel do pai gerar frustração no filho? É papel do pai mostrar que a gente não é tudo que a gente pode ter, né? Que nós temos que, nós não somos, nosso caminho não é feito pelo princípio do prazer, tá? Porque se nós queremos alcançar, temos um objetivo mais importante nas nossas vidas, não é pelo princípio do prazer, né? Nós temos que ter objetivos, e isso é uma luta constante, e para isso nós temos que fazer escolhas. Para eu poder ter alguma coisa, eu tenho que deixar de ter um tanto de outras, né? Isso faz parte da vida. Então, de mostrar para os filhos essa importância, e que aí sim, quando for o momento deles, tá, de passarem por alguma situação onde eles terão que fazer alguma escolha, se eu tiver isso, eu vou ter que abrir mão de uma outra coisa, né? E isso vem muito diante daquilo que eu estou necessitando naquele momento, né? Para poder dar uma continuidade na vida de uma forma com mais qualidade. Então, isso faz parte, né? É um grande aprendizado, é a dor do crescimento. É a dor do crescimento. E eu vou chamar mais um intervalo para, na sequência, de falar sobre priorizar, né? Porque eu acho que talvez uma das regras é a gente ter disciplina, como o André já falou, mas também saber priorizar e aí tomar decisão. E quando a gente prioriza, a gente escolhe umas coisas e abandona outras, né? E isso faz parte da vida, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. Depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo, com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server.
desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlandia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o último bloco do Correio TV Debate, falando sobre gestão financeira e a relação do dinheiro, né, dessa gestão financeira no ambiente familiar, no relacionamento da família, seja do casal ou com os filhos. André, você disse que, bom, tem uma regra básica em gestão financeira para evitar que tenha problema de relacionamento, que, né, a gente começou o programa, para quem pegou o bonde andando, está falando sobre isso porque é fato que tem duas coisas que basicamente comprometem relacionamento, né? Uma é traição, mas principalmente há problemas financeiros, né? Quando falta dinheiro, quando tem algum tipo de endividamento, isso certamente vai gerar uma queda no padrão de vida, e é difícil a gente deixar abrir mão daquelas coisas que a gente já faz, né? É fácil acostumar com coisa boa, né? A gente acostuma rapidamente. Passa de um carro 2000 com um carro 2014, 2015, na maior tranquilidade. Agora, o contrário é que é difícil. E você falou da coisa da disciplina. E aí eu terminei o bloco anterior falando da questão de priorizar. Dá para dizer que priorizar é a base da disciplina? Sim, a nossa vida é feita de escolhas e de trocas. O tempo todo a gente faz isso, às vezes até sem se dar conta. Então eu tenho que saber o que é importante para mim, o que realmente é necessário e consumir. Pode ser listar isso mesmo? Dizer, olha, isso aqui não tem como abrir mão, isso aqui pode. É negociável, isso aqui é supérfluo. Olha, eu tenho que viajar, o verbo, né? Eu realmente eu tenho que viajar ou não. Aquilo vai me comprometer, vai me causar um sacrifício, vai comprometer uma necessidade básica da minha casa, então eu tenho que fazer esse tipo de troca. Porque senão você entra numa roda viva de endividamento e isso vai te causar vários transtornos que extrapolam, inclusive, o âmbito doméstico. Hoje é muito grande o número de empresas que nos solicitam palestra de planejamento familiar com relação ao orçamento. As escolas estão pedindo para a gente falar com os adolescentes esse tipo de coisa, porque o número de casos de doenças do tipo depressão afeta a vida das empresas, afeta a estabilidade emocional das crianças na escola, ver um ambiente doméstico minado por esse tipo de problema. É bom você falar nisso porque assim, é muito comum as empresas, antes de contratar um funcionário, ver se ele tem problema no SPC, na Serasa. Exatamente. Porque assim, como é que o sujeito vai trabalhar, vai produzir, ser produtivo, se ele deita à noite e não consegue dormir porque está endividado, não consegue... Ou durante o trabalho o foco dele está em ganhar dinheiro para quitar a dívida, está em atender o cobrador, está em eliminar uma restrição de crédito de um comércio e não vai ser produtivo nunca dessa forma. O salário dele sempre vai ser pouco, né? Olha, o salário economia diz que é gestão de recursos escassos. Os recursos sempre serão escassos frente às nossas vontades. O que a gente tem que fazer é justamente o que você falou. Prioriza, faz as escolhas, faz as suas trocas conscientemente, sem sofrer. Falar é fácil, né? O duro é praticar. Por que a gente, ser humano de maneira geral, tem tanta dificuldade em fazer essas escolhas, em priorizar? Por quê que isso é do ser humano? Eu acredito muito que seja uma questão assim, muito voltada para de poder ir pelo princípio do prazer, né? De poder querer conduzir as coisas do eu quero, né? Eu quero conseguir, eu vou assim, passar por alguma situação, esquecendo que os desafios fazem com que nós cresçamos muito mais do que situações muito fáceis. E eu coloco isso muito vinculado a uma questão de como foi a criação dessa pessoa.
tá? A questão familiar. Como que a família educou essa pessoa? Hoje nós temos livros à venda que falam sobre a questão do reizinho da casa, do imperador da casa, né? Justamente porque quando você falou sobre as crianças... Que é aquela criança que foi criada sem frustração, tendo tudo, o pai não tem muita dificuldade de falar não, às vezes muito culpado por trabalhar demais e, portanto, como está muito ausente, tem que viabilizar tudo para o filho, para minimizar a culpa. Como se isso fosse satisfazer alguma situação emocional, muito pelo contrário. Né? E acaba criando uma situação completamente descolada da realidade, né? Porque no mundo real, o papai e a mamãe não estão ali para dar tudo. E é uma excelente oportunidade você começar a praticar as trocas. Eu quero tal e tal presente. Não, escolha um que é o que pode ser feito agora. Nesse sentido, por exemplo, uma mesada também é legal. A mesada, ela é questionável. Se ela é dado de graça, a pessoa acha que tem um pé de dinheiro no fundo de casa. Se você vincula a mesada a alguma atividade, a algum resultado da criança, ela aprende que ganhar dinheiro não é tão fácil assim como ela pensa. Porque eu já vi criança, me dá isso, pai, não tem dinheiro, dá um cheque, usa o cartão, como se aquilo fosse uma coisa mágica que gerasse renda a todo momento. É muito comum mesmo, né? Mas, eu estou sem dinheiro, mas não, usa o cartão, né? O menino acha que o cartão é ilimitado, né? Exatamente. E eu vejo pessoas, às vezes, deixando de procurar um trabalho porque ganham uma mesada que vai satisfazer muitas das suas vontades, então ele pode ficar dormindo, essa coisa toda, deixa curso, as pessoas que têm graduações e que falam assim, eu não vou sair de casa para ganhar um salário se eu ganho um valor 2, 3 vezes maior do meu pai, como se o pai fosse trabalhar a vida inteira, sabe, que ele não vai ter que ter um dia que vai ter que parar e sobreviver, lutar pelo seu... Ou o que é muito comum também, mesmo o menino trabalhando, o rapaz, né, o cara já é o jovem trabalhando, e fala, vou ficar na casa do meu pai porque eu não vou ter despesa com supermercado, com aluguel, com nada, né? E os pais muitas vezes acham ótimo porque o filho vai ficar lá marmanjão com quase 30 anos, ou até 30 anos, ou até mais, e está debaixo da saia. Isso não é bom, então. Não, e que acaba repercutindo muito mal. Depois, essa pessoa na empresa, o chefe muitas vezes não vai tratá-lo passando a mão na sua cabeça. Ele vai ter que vivenciar situações como todos os outros. Né? E aí, na hora de ir à luta e poder mostrar serviço, essa coisa toda, fica difícil. Isso tem até causado um fenômeno, a Adriana pode confirmar, que é o prolongamento da adolescência. Nós estamos tendo um período muito longo, temos adolescentes muito adultos aí, mas... Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço a presença de vocês aqui no Correio TV Debate para discutir esse tema. A você que nos acompanhou mais uma vez, obrigado pela atenção. A gente se vê no próximo programa. Até lá.